بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Caros irmãos e irmãs, falamos que na cidade de Meca, mais tarde, se tornou um centro de cruzamento de caravanas comerciais que vinham de várias partes do mundo. A Síria, Iêmen, China e entre outros lugares. Se cruzava ali, trocava mercadorias, enfim. Então, com o crescimento da cidade de Meca para uma metrópole naquela altura, e com a influência de várias caravanas que vinham de vários pontos do planeta, o que acontece? Era muito comum a cultura se desviar, ou mesmo a língua árabe se perder. Então, os árabes tinham como um hábito, qualquer criança que nascesse na cidade de Meca, como uma maneira de preservar a cultura e a língua árabe, mandavam o que nos vilarejos onde haviam pessoas que trabalhavam amamentando aquelas crianças e ensinando a língua árabe pura. Então, no ano em que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vieram muitas mulheres e uma das mulheres que veio é Halimatu Sa'diya. Halimatu Sa'diya é a mãe da amamentação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chegou na cidade de Meca e encontraram ali várias crianças. Todas as mulheres conseguiram crianças que tinham seus pais. Como nós falamos que o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha pai, era órfão, então foi a única criança que tinha ficado e ninguém queria levar porque não poderiam correr risco de levar uma criança para cuidar dele sem remuneração. Então, Halima Sa'diya com o seu esposo começaram a voltar, mas ao longo do caminho ela disse que, olha, eu não vou voltar sem nenhuma criança. Eu sei que aquela criança que ficou não tem nenhum pai, mas eu prefiro levar a ela do que voltar sem nenhuma criança. Então, voltou em busca daquela criança, que era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logo quando pegou, a vida começou a mudar, porque como a Halima Sa'diya tinha uma outra criança que ela estava amamentando, a criança, ela não conseguia dar um leite suficiente para saciar aquela criança e passava muitas noites chorando, acordada, a criança, sem tomar o leite suficiente que saciasse a ela. Mas quando logo começou a colocar a boca do profeta nas suas tetas, começaram a transbordar leite que saciou o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, e assim como aquela criança que estava com Halima Sa'diya. O animal que ela montava, quando ela vinha do seu vilarejo, era um animal fraco, que não conseguia andar, que tinha dificuldade ao andar. Na volta, esse animal se recuperou, começou a andar com muita rapidez, até ultrapassou toda a caravana e as pessoas começaram a chamar o Halima Sa'diya, espera-nos, por que você está a nos fugir? E até elas perguntaram que, esse seu animal que você comprou novo é muito mais saudável do que aquele que você usava antes. Disse, não é nenhum animal novo, senão aquele mesmo animal que eu usei quando íamos para Meca. As pessoas ficaram perplexas, atônitas, né? Ao ver aquelas mudanças repentinas. Mas mudanças não eram por causa de Halima ou a sua família em si. A mudança se devia a
Criança em que eles levaram porque era profeta e mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles voltaram para lá, no seu vilarejo, e ao longo deste tempo em que eles viviam lá, muita coisa mudou. Já chovia a região, já tinha plantas, tudo o que não acontecia começou a acontecer com a bênção do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Halima Saadia começou a gostar muito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então até quando chegou o período da devolução, que era de 2 anos, porque as pessoas ficavam, ou as mães que amamentavam aquelas crianças, ficavam com elas num período de 2 anos, depois devolviam aos seus familiares. Então, foi quando expirou o período combinado, voltaram para ela, para sua mãe, em Meca, que é Amina bint Wahab, para tomar de volta. Só que Halima Saadia disse que mas eu ainda quero ficar com esta criança. O profeta sallallahu alaihi ou Halima começou a gostar muito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, a Amina aceitou e voltaram de novo para o vilarejo de Banu Saad. Então ficaram lá. Quando já chegou aos 4 anos, ou 3 para 4 anos, houve uma ocorrência. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava brincando com seus amigos. Foi quando apareceram 2 homens vestidos de roupa branca e pegaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, jogaram no chão e levaram uma navalha e abriram o peito dela. Tiraram lá o coração, lavaram e tiraram uma outra substância, alguns dizem que é uma vesícula biliar, lavaram aquilo, jogaram fora e depois, quando viram aquilo ali, as crianças saíram correndo, foram transmitir esta ocorrência a Halima Saadia. Mas Halima Saadia, quando saiu já para ir ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles já tinham aquilo fechado, o peito que abriram de novo e já tinham subido. Então Halima Saadia encontrou o profeta Muhammad, pegou, abraçou, beijou e foi correndo com ela em casa e tirou a camisa para ver algum sinal, mas nenhum sinal viu. E teve medo, então decidiram para que fosse entregar aos seus familiares antes que acontecesse algo pior. Foi quando ela e o seu marido foram de novo para a cidade de Meca para entregar a criança aos seus familiares. E neste período, quando a Amina ouviu os relatos daquilo que aconteceu, então ela sorriu porque ela sabia que esta criança não seria uma criança normal. Primeiro porque na gravidez dela ela não sentiu nenhum peso, nem aquelas contrações que uma mulher sente quando está quase para dar luz, nem aquela fraqueza que uma mulher sente. Sempre ela sentiu-se como se fosse uma coisa muito normal, além da luz que ela tinha visto saindo dela, iluminando o que as regiões do Chame. Então, ela ficou normal porque já tinha se acostumado com o seu filho desde quando estava na barriga. Mas, enfim, voltou e entregou a mãe. E a mãe ficou com ele num período de 2 anos. Quando completou 6 anos, o profeta sallallahu alaihi wasallam e a sua mãe e uma das suas empregadas que ajudava saíram para a cidade de Medina a fim de ir visitar lá e mostrar esta criança aos seus familiares, porque Amina, os seus familiares, uma parte da sua família estava em Yathrib. Então foi quando foram até Medina, ficaram lá um tempo para mostrar e apresentar o filho aos seus familiares. Na volta para a cidade de Meca, então veio falecer Amina num lugar chamado Abha. Então,
e a empregada levou de volta até Meca. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, aos 6 anos, além de ser órfão do pai, ficou órfão da mãe, também que morreu. Então, tiveram que devolver até a cidade de Meca, onde deixaram com o seu avô, Abdul Muttalib. Então, ficou com o seu avô, Abdul Muttalib, por um tempo, ia crescendo, e até que chega um período em que Abdul Muttalib morre e deixa a criança. Então, a criança passa para Abu Talib, que é já o seu tio, o tio do profeta, sallallahu alaihi wasallam. O tio do profeta, o pai de o seu primo, Ali ibn Abi Talib. Então, ficou com ele durante um tempo, e este Abu Talib também começou a cuidar da melhor maneira possível, porque sabia que esta criança é órfã do pai, não conheceu o pai, é órfã da mãe, porque a mãe faleceu, ainda veio perder o avô num período muito aproximado. Perdeu os seus familiares, então ficou com ele e começou a dar todo o cuidado possível até chegar um período em que Abu Talib poderia sair com ele para viajar. Então, este será o nosso tema, que nós falaremos posteriormente, inshallah ta'ala. Venha conosco e nos acompanhe nesta viagem que nós vamos fazer. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.